Olá, está no ar mais um Jornal da Câmara. O déficit habitacional é um dos principais problemas sociais do Brasil. De acordo com a última pesquisa nacional de amostra por domicílios, faltam mais de 5,5 milhões de moradia no país. No Rio Grande do Sul, o número ultrapassa 220 mil. Em Porto Alegre, a situação não é diferente. Mas além do déficit, o poder público tem um outro problema habitacional a enfrentar, que é a questão da irregularidade de muitas moradias. Por isso, hoje o Jornal da Câmara recebe o doutor em Direito Urbanístico, também especialista em urbanismo, Edésio Fernandes. Edésio, muito obrigada pela tua participação. Obrigado. Prazer. Edésio, participaste aqui em Porto Alegre de um congresso na PUC, mas há muitos anos tu pesquisas exatamente a regularização fundiária na América Latina. Esse problema não é um privilégio do Brasil. Sim, e na verdade não se trata também de um fenômeno novo. Ainda que o processo de desenvolvimento informal nas cidades brasileiras e latino-americanas tenha ganhado um patamar gigantesco a partir dos anos 80, estamos falando de um fenômeno que é muito antigo. Há favelas brasileiras, por exemplo, com 100 anos. Há bairros informais, loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos com 50, 60, 70 anos. Agora, da mesma forma, as tentativas de enfrentar esse problema também não são recentes, né? No caso latino-americano, por exemplo, a primeira lei que propõe a regularização desses assentamentos informais consolidados é a lei peruana de 1961. Então, o meu argumento é que nós não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar que a produção informal, ela não é um fator isolado, marginal. Essa é a maneira brasileira e latino-americana de fazer cidade. E também não podemos mais ignorar as lições que já podem ser aprendidas com 50 anos de tentativas fracassadas de enfrentar o problema. Quer dizer, talvez nós ainda não saibamos com certeza o que fazer, mas lições negativas daquilo que não deve ser feito, não é? Nós já temos muitas condições de propor. E uma delas, pegando, né, o gancho com a sua fala inicial, é entender que a produção informal da cidade está diretamente ligada à questão do déficit habitacional. São dois temas de um contexto mais amplo, né? Você fala, por exemplo, de um déficit de quase 6 milhões de unidades, o que é verdade, 15 milhões de assentamentos precários pelo país afora, mas ao mesmo tempo o mesmo censo indica a existência no Brasil de quase 5 milhões de imóveis vazios, de imóveis subutilizados, de terrenos com serviços que são mantidos fora do mercado por razões de especulação, patrimônio público ao qual não é dada uma função social, de moradia. Então é fundamental pensar na questão da moradia de uma maneira mais articulada, combinando políticas preventivas, não é? Políticas que possibilitem o acesso ao solo e à moradia, ao solo com serviço, sobretudo, não é? De maneira reconhecida pela ordem jurídica, mas também enfrentando esse estoque acumulado de assentamentos informais já consolidados, em muitos casos há décadas, né? Quer dizer, não há como deixar de regularizar. Agora, a experiência latino-americana mostra com muita clareza que se essas políticas de regularização de favelas, loteamentos e outras não forem articuladas com essas políticas que eu estou chamando de preventivas, a intervenção do poder público acaba agravando o problema. A regularização gera mais informalidade. Pois é, justamente, a gente tem visto em Porto Alegre, particularmente, um esforço no sentido de regularizar algumas áreas em que já tem alguma história, já tem ou um grande número de famílias, mas muitas vezes essas áreas regularizadas, transformadas em áreas especiais de interesse social, elas são muitas vezes áreas de preservação permanente ambiental, ou são áreas que estão ali em beira de arroio ou perto de topo de morro, enfim, são áreas insustentáveis, né? E mesmo quando são áreas mais centrais, mais adequadas, com frequência, não exatamente ou necessariamente no caso de Porto Alegre, mas com frequência o que acontece é que na falta dessa articulação entre políticas fundiárias, políticas urbanas, ambientais, fiscais, há um processo muito acentuado de aumento dos preços, de pressão dos mercados imobiliários, do que nós chamamos de gentrificação dessas áreas. E se os moradores, sobretudo quando recebem títulos, não estão mais vulneráveis ao despejo judicial,
eles com muita frequência estão vulneráveis à pressão do mercado, que nós chamamos de expulsão pelo mercado. Isso tem acontecido em muitas cidades brasileiras, onde as pessoas vendem e vão ocupar uma outra área, onde o problema começa todo de novo, né? Então, é fundamental, primeiro, promover essa articulação entre as políticas de regularização das situações consolidadas com políticas que tracem uma linha divisória para o futuro, impedindo exatamente a ocupação de áreas ambientais, de áreas inadequadas, de áreas de risco, mas para isso o poder público tem que oferecer um conjunto de alternativas. Na tua opinião, os projetos que hoje estão no Brasil vigorando, como Minha Casa Minha Vida, que é o projeto maior do governo federal, mas também as iniciativas mais locais, tu achas que eles não são suficientes? Há avanços, é verdade que há um esforço muito grande do governo federal de responder na escala, porque até agora as políticas públicas foram muito pouco significativas em termos numéricos, em termos, né, das classes beneficiadas. Agora, a verdade é que o Brasil hoje é um país tão descentralizado e toda a política pública depende tanto da ação do município, que mesmo essa iniciativa tão significativa do poder federal, né, com o PAC e o Minha Casa Minha Vida, tem gerado com frequência mais problemas do que resolvido os problemas, exatamente pela má qualidade da ação municipal. Você pega, por exemplo, a localização dos novos conjuntos habitacionais construídos, né, no contexto do Minha Casa Minha Vida. De modo geral, periféricos, isolados, sem serviços, infraestrutura, sem integração. Quer dizer, por que não promover essa nova construção habitacional em terrenos já providos de serviço e infraestrutura mais bem localizados, mais centrais? Quer dizer, essa oportunidade única de ter tanta verba disponível, ao invés de resolver o problema da segregação socioespacial, tem, na verdade, confirmado e agravado esse problema. Muito por conta da maneira como os municípios têm empreendido suas políticas, sem fazer essa articulação, sem usar as terras vazias com serviços, imóveis subutilizados, imóveis abandonados, sem, enfim, promover uma visão mais ampliada e articulada do problema. E é uma prática que acaba se expandindo para outros problemas além do estrutural e do social, né? Tem a questão da violência também, que acaba se agravando também. Com certeza. Por esse cidades tipo de produzidas informalmente são cidades caríssimas de administrar. São cidades fragmentadas, são cidades irracionais do ponto de vista administrativo, ineficientes do ponto de vista econômico. Programas de regularização, as pesquisas têm mostrado, são caríssimos. Eles, em média, você regularizar uma situação consolidada pode custar 3 vezes mais do que fazer um loteamento com serviços adequados para a moradia de interesse social. E, por outro lado, também é preciso dizer que as pessoas que moram em assentamentos informais estão pagando preços cada vez mais altos para viverem em condições precárias. Quer dizer, as dinâmicas de formação de preços e determinação de aluguéis no contexto dos assentamentos informais, hoje também são especulativas e gerando preços altíssimos, como no mercado formal. Essa é outra realidade brasileira muito forte no momento, que é esse aumento generalizado dos preços de terrenos, propriedades, aluguéis. Para você ter ideia, uns 6 meses atrás, o Brasil estava no 3º lugar num ranking internacional de valorização imobiliária. Hoje o Brasil está no 1º lugar. É uma bolha? É uma bolha, parece que sim, mas enquanto esse processo está aí se caracterizando, o que tem acontecido é uma periferização cada vez maior da população mais pobre, Muitas cidades brasileiras, capitais sobretudo, perdendo população, enquanto as áreas metropolitanas crescem. As novas favelas, por exemplo, hoje se dão ou em cidades de porte médio ou em municípios metropolitanos. Quer dizer, é um problema que vai se ampliando. Agora é preciso ser dito também que a pobreza não explica tudo. É interessante perceber que mesmo num momento de crescimento econômico tão positivo como agora no Brasil, com altos e baixos, mas enfim, um momento positivo, as taxas de crescimento informal hoje são mais altas do que as taxas de crescimento urbano e do que as taxas de crescimento da pobreza.
Quer dizer, não se pode explicar a informalidade tão somente, né, por uma referência à pobreza, à falta de empregos formais, quer dizer, há outros fatores. E que fatores são esses? São fatores que têm a ver com a maneira com que o poder público, sobretudo municipal, tem organizado seu território. Quer dizer, uma ordem territorial que ainda é excludente, que ainda é segregadora, que ainda é fragmentada. Me corrija se eu estiver errada, mas essa tradição brasileira, não só brasileira, mas acho que da América Latina, de grandes latifúndios, de uma concentração de terra muito grande, justamente na formação dos países, ela ainda é presente nesse imaginário, né? E tu vives há bastante tempo em Londres já, que também a Europa toda é fruto de grandes reinos, enfim. Como é que a Europa lida com esse problema? Há alguma coisa que a gente pode pegar de exemplo? Olha, historicamente é muito interessante a sua questão, porque com frequência as pessoas se perguntam, mas por que existe na história brasileira, latino-americana, essa cultura tão, não é, forte, tão introjetada dessa propriedade concebida de uma maneira absoluta, né? Como se fosse só fonte de direitos. Não é um conceito de direito de propriedade que também acarreta obrigações, que acarreta responsabilidades, né? É interessante até ver como as constituições tratam disso de maneira diferente, né? O Brasil e outros países latino-americanos, nós estamos aqui fazendo um esforço heróico e ainda não consolidado de consolidar ou de materializar esse princípio constitucional da função social da propriedade, né? Quando na verdade a visão dominante, o paradigma dominante ainda é o dessa propriedade que é só fonte de direitos, né, individuais. A Itália, por exemplo, fala que a propriedade é uma obrigação social. Então, o fato de ser proprietário acarreta mais obrigações do que direitos individuais. Quer dizer, então, encontrar esse equilíbrio, não é, entre direitos e interesses individuais e particulares, e direitos e interesses coletivos e sociais é o grande desafio. Agora, é verdade que a gente tem que procurar na história, né, as razões para essa cultura que é patrimonialista, que é mercantilista, essa visão da propriedade enquanto valor de troca e pouca ênfase na propriedade enquanto valor de uso, né? E isso tem a ver com a história de uma falta de um sistema de previdência social adequado, de uma economia tão instável que não permite outras maneiras aí consistentes de fazer e garantir um capital. Então, comprar um terreno, ter uma casa, passa a ganhar um peso enorme do ponto de vista de estabilidade financeira, algo para deixar para os seus filhos, né, o patrimônio da família. Isso gera uma cultura, agora, uma cultura que é, em grande parte, ideológica. Porque no Brasil, como internacionalmente, o número de proprietários é cada vez menor. As pessoas, sobretudo proprietários individuais. As pessoas vivem cada vez mais em copropriedades, condomínios verticais ou horizontais, ou então pagam aluguel, ou então tem outra forma de relação com, né, o imóvel, seja o morar de favor, morar com a família, morar por concessão, tem uma série de... Aos poucos a mentalidade está mudando. Mas a cultura brasileira é como se todo mundo fosse proprietário e mais proprietário individual, né? Quer dizer, então tem um elemento que é muito ideológico nessa questão. O imaginário do gaúcho está muito ligado a isso também, Imagina. Propriedade da terra, né? Diferente dos indígenas com o uso da terra, como coletivo, exatamente. Agora, é um imaginário que não resiste a um questionamento mais crítico. Os dados mostram, na verdade, não é, que enfim, né, cada vez menor no mundo o número de proprietários individuais, né? Você pega o sistema inglês que você mencionou, por exemplo, mais de 90% da população não tem propriedade plena. Tem uma forma de concessão de direito real de usos que a cada 99 anos é renegociado com o proprietário. E é o sistema imobiliário, o mercado imobiliário mais dinâmico do mundo, né? Então, essa ficção de que só a propriedade individual gera estabilidade, né, tem que ser enfrentada. A gente tem um leque de direitos e outras, né, outras maneiras de estabelecer relações jurídicas com a terra, que não são necessariamente direitos reais, direitos sobre a terra, que tem que ser levado em conta. Por exemplo, na questão da política habitacional, é fundamental discutir a questão do aluguel social como uma maneira de
responder ao déficit habitacional, né? Nem toda política de habitação tem que ser uma política de propriedade. O que está escrito na Constituição, o que está escrito nos tratados internacionais, é que o poder público tem a obrigação de reconhecer o direito social de moradia, que não é a mesma coisa que direito de propriedade, certo? Há um Até leque de porque, opções. além da casa, além da moradia, a regularização fundiária e a própria questão do déficit habitacional prevê também a dignidade, né? A pessoa não adianta ela ser proprietária sem os serviços. As condições de habitabilidade. No caso brasileiro, para situações consolidadas, né, de ocupação, há um princípio clássico do direito, que é o tempo cria direitos do mesmo jeito que o tempo abole direitos, né? E uma maneira de materializar esse princípio foi o reconhecimento pela Constituição Federal, depois pelo Estatuto da Cidade e outras leis, de que as pessoas que vivem em assentamentos informais por um certo período de tempo, em certas condições, passam a ter um direito de ficarem onde estão, em melhores condições de habitabilidade, né? Então existe algo novo no direito brasileiro, que é um direito coletivo à regularização fundiária, né? Quer dizer, direito esse, inclusive, que pode ser exercido contra a vontade do poder público, tá? No caso de áreas privadas, né, o direito do uso capião, seja individual, seja coletivo. No caso de áreas públicas, em muitos casos, cabe uma forma de concessão de uso especial para fins de moradias, que pode inclusive ser demandado contra a vontade da administração pública. De maneira geral, a população brasileira ainda não tem exercido esse direito. Quer dizer, ainda fica muito na dependência de que o poder público faça algo por eles, né? Quer dizer, e os programas de regularização, de modo geral, eles têm se ocupado mais da dimensão da urbanização, dos serviços, da infraestrutura, do melhoramento habitacional, de criação de espaços públicos, do que da dimensão da legalização, né, da titulação, do reconhecimento dos direitos dos moradores, né? Isso com frequência gera problemas, quer dizer, às vezes da parte dos moradores é uma conveniência, porque é uma região meio ambígua, meio cinzenta, né? Onde você não paga impostos, você tem uma liberdade urbanística de construir mais. É uma formalização que gera mais informalidade. Exatamente, encargos, né? Enquanto a informalidade permite essa liberdade de construir um puxadinho aqui, um piso ali, né? Agora, isso é muito relativo, porque você pega hoje em várias cidades brasileiras, inclusive aqui, no contexto desses grandes eventos esportivos e as grandes obras de renovação urbana, né? O número de remoções que tem acontecido de famílias que ocupam há décadas o mesmo lugar é impressionante. Quer dizer, os direitos existe inclusive um estudo da ONU, né, dizendo que Porto Alegre foi uma das capitais que pior lidou com essa situação, né? Exatamente. Quer dizer, então o direito daquelas pessoas não tem sido reconhecido. O cálculo, por exemplo, da indenização, quando muito, leva em conta a benfeitoria, não leva em conta o valor da terra. Então, em última análise, né, cabe à população brasileira demandar o reconhecimento dos seus próprios direitos e não ficar à mercê da ação do poder público, que faz o que quer, quando quer, como quer, né? Impactos sociopolíticos que mudam. Hoje pode ser que o pacto seja o de reconhecer a permanência. Amanhã, sabe-se lá o que vai acontecer, muda, não há continuidade das políticas públicas, não é? Com a mudança na administração, sobretudo municipal, mesmo programas promissores, programas que já mostraram, né, que têm resultados positivos, com tanta frequência são abandonados. Não é? Então, em última análise, cabe à população demandar o reconhecimento de seus direitos. Exato. Para a gente fechar, então, a nossa conversa, falta consciência, falta melhor legislação. Qual é o caminho para o Brasil? Falta informação sobre a ordem jurídica já em vigor, inclusive informação por parte dos operadores do direito. Isso, para mim, é muito importante. Quer dizer, eu fico sempre estarrecido com a total falta de informação de advogados, juízes, promotores que não conhecem, por exemplo, o Estatuto da Cidade. O Brasil tem ganhado prêmios internacionais por ter aprovado essa lei marco da política urbana, né, que se propõe exatamente a dar um conteúdo a esse princípio da função social da propriedade, e a maioria dos juízes nunca ouviu falar, né? Além da informação, tem um problema também que é de interpretação.
né? Quer dizer, que é exatamente essa discussão central de compreender que direito de propriedade imobiliária urbana no Brasil hoje é uma questão constitucional, não é uma questão apenas de direito civil, não é uma questão que tem a ver apenas com os interesses e direitos de proprietários, é uma questão que tem que ser pensada desde uma ótica coletiva do interesse não só do poder público, mas do interesse da cidade como um todo. A Constituição brasileira tem uma figura que ainda não foi enfrentada, que é muito promissora, que além de falar de função social da propriedade, a Constituição reconhece as funções sociais da cidade. Né? O que significa isso? Então, tirar as consequências desse princípio constitucional é um desafio enorme. E, sobretudo, renovar a mobilização sociopolítica para demandar direitos e demandar a construção dessa ordem urbanística includente, mais eficiente, né? Sustentável e mais justa. Tá certo, Edésio. Muito obrigada pela tua participação aqui no Jornal da Câmara. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a você pela audiência. Hoje o Jornal da Câmara termina aqui. A gente se vê na próxima edição.